Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? É um prazer novamente, né, vir aqui para conversar com vocês. Sou a Priscila, psicóloga. Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Antes de eu começar a falar sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, né, sobre o tema mesmo que a gente vai conversar, eu gostaria de conversar com vocês, né, de fazer aquele lembrete sobre a questão da inscrição no YouTube, né? Para quem ainda não fez a inscrição no YouTube, que possa fazer a inscrição para curtir, assistir os nossos vídeos, compartilhar com os amigos, com os familiares. É super importante para a Casa de Acolhida esse engajamento, né? Uma outra coisa também é que a gente está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, quem também não está lá para nos prestigiar, que possa entrar e curtir e compartilhar, tá bom? Voltando um pouquinho, né, eu vou dar continuidade nesse vídeo ao que eu estava falando no outro, mas eu queria voltar um pouco, né, talvez para quem, né, queira lembrar um pouco do que eu estava falando, sobre hoje, o tema é olhar para você, né, a nossa saúde mental e a importância do autocuidado. O que é saúde mental? O que é autocuidado? Saúde mental é a saúde emocional, é a saúde da nossa mente. É o nosso psicológico, vamos chamar assim, né? E o autocuidado é uma prática individual, né, de cuidados consigo mesmo, autocuidado. Então, cuidado consigo mesmo, com a gente mesmo, né? E que acaba envolvendo diversas esferas da nossa vida, né, da nossa existência. Então, nossa saúde física, nossas relações familiares, relações amorosas, vida profissional, vida social, espiritualidade, são algumas das nossas esferas que a gente precisa, né, exercer o nosso autocuidado, né, para que essas atitudes trabalhem em conjunto, né, o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, nossa saúde mental. Né? Eu estava falando no outro vídeo sobre como desenvolver o nosso processo de autocuidado. A gente tem algumas maneiras, né? Então, a primeira delas, que eu citei para vocês, que eu como psicólogo acho a ferramenta mais importante, é o processo de psicoterapia, né? Então, buscar um profissional especializado é de uma riqueza muito grande, porque a gente pode encontrar um espaço para ser ouvido, para falar, para achar novos significados da nossa vida, para entender os nossos sentimentos, né? Então, existem muitos lugares aqui em São José que a gente pode sim buscar processos de psicoterapia. Por exemplo, aqui na Casa de Acolhida a gente tem profissionais que trabalham com esse processo de psicoterapia, de ouvir, né, as pessoas. Então, nas igrejas, nas faculdades. Então, existem muitos lugares que a gente pode buscar um profissional, inclusive de forma gratuita, né? Então, primeiro jeito de pensar em desenvolvimento de autocuidado é buscando um processo de psicoterapia, né? E assim, sem encarar que isso é com preconceito, né? Hoje não tem muito mais, mas antigamente as pessoas achavam que quem buscava psicoterapia estava enlouquecido, não estava bem da cabeça, né? Não, a gente, assim como cuida do nosso corpo e busca os médicos, a gente também pode buscar cuidar da nossa saúde mental com um profissional que está especializado para isso, para escutar, né? Outro modo de desenvolver o autocuidado é a própria mudança de hábito, né? Que a gente pode fazer essa mudança de hábito muito aprendido e comprometido com a nossa psicoterapia, mas também com a gente mesmo, um exercício com a gente mesmo. Então, mudança de hábito, ela é essencial para elevar a qualidade de vida, né? Então, assim, tudo que a gente faz, as nossas ações, as nossas posturas, as nossas perspectivas, os nossos objetivos, as nossas expectativas, elas influenciam muito a nossa saúde mental, né? Então, é preciso que a gente reavalie os nossos hábitos, né? Para que há tanto tempo, né, a gente foi cultivando aquele jeito de fazer as coisas, de pensar, de estar no mundo. Então, assim, muitas vezes eu mesma, todos nós, né, temos aquele hábito de dizer assim, mas eu só faço desse jeito, eu só penso desse jeito, eu só estou acostumada a fazer uma coisa desse jeito. Isso é um hábito que a gente foi cultivando por muito tempo e a gente precisa parar um pouco para pensar neles e identificar se eles, de fato,
estão nos fazendo bem, se eles são úteis para a nossa vida ainda. Muitas vezes eles não são mais úteis, mas a gente continua ainda fazendo as mesmas coisas por puro hábito, né? Por um padrão que a gente conhece, que é aquela história da zona de conforto, né? A zona de conforto não é sempre um lugar agradável, ele é um lugar conhecido, mas muitas vezes ele está recheado de ações e comportamentos que não são úteis para a nossa vida, né? Que a gente pode deixá-los de lado e adquirir outros hábitos, né? Exemplo, uma pessoa, né, com um hábito de reclamar demais, né? Precisa cessar, né, deixar de sentir essa emoção desagradável, né, e ser capaz de desenvolver uma mentalidade mais otimista, sendo mais grato pela vida, por exemplo, tendo um olhar novo para alguma coisa. Então, é aquela história do copo que está pela metade. Ele está vazio, ele está meio cheio. Né? Então, são duas formas de pensar, né? Eu posso pensar que ele está vazio, ai, que droga, o copo não está totalmente cheio. Ou eu posso pensar, nossa, que bom, eu tenho metade do copo cheio. Né? Que é aquela coisa, assim, esses dias eu, por exemplo, fui fazer uma compra de supermercado, falei, ai, que preguiça, acho tão chato. Aí, imediatamente eu parei e falei, eu não vou mais reclamar disso. Graças a Deus, eu posso vir ao supermercado comprar comida para minha família. Então, quando a gente muda o nosso olhar, né? Claro que a gente tem que fazer isso todo dia, né? Eu citei no outro vídeo que o processo de autocuidado, ele é diário. A gente vai criando novos hábitos de olhar para a vida, de estar no mundo, né? Então, a gente precisa refletir sobre os nossos hábitos e como eles nos fazem sentir. Se eu percebo que aquele hábito me faz sentir mal, vou tentar desenvolver um novo hábito para que eu possa sentir outro tipo de sentimento, né? Não é fácil, mas é possível, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. Tá, então nós falamos da psicoterapia, nós estamos falando da mudança de hábitos e nós vamos falar agora sobre técnicas de relaxamento. O que são técnicas de relaxamento, né? Elas ajudam muito, né, no controle do quê? Do estresse, né, do transtorno de ansiedade, nas fobias, nos transtornos de pânico, né? Há quem considera, por exemplo, churrasco com os amigos uma forma de se relacionar após uma semana desgastante. Então, por exemplo, eu posso pensar que uma técnica de relaxamento seja encontro com os amigos. Sim, né? É claro que talvez não seja a mais eficiente para a mudança de comportamento, mas para uma técnica de relaxamento de uma semana que foi estressante, desgastante, encontrar os amigos para, por exemplo, comer alguma coisa, beber alguma coisa, bater um papo, jogar a conversa fora, é super importante e pode sim ser uma técnica de relaxamento, né? É lógico, como eu falei, eles não têm a mesma eficácia, o mesmo efeito dos métodos desenvolvidos exclusivamente para o relaxamento do corpo e da mente, né? A gente tem outros métodos que eu vou citar daqui a pouco, mas pode ser uma coisa legal. Né? Muitas pessoas acreditam que fazer isso é perda de tempo. Tem gente que está tão enlouquecido na nossa vida, né? De fazer coisas, produzir, que entende que fazer alguma técnica de relaxamento, né? Como eu vou citar agora, pode ser uma bobagem, perda de tempo, né? Então, elas fecham os olhos, né, para esse momento do dia que poderia ser benéfico esse tipo de relaxamento. Então, por exemplo, você pode meditar, né? Meditar, gente, não é coisa do outro mundo. Meditar é simplesmente você entrar em contato consigo mesmo, respirar e poder deixar os pensamentos devagarem, né, sem se fixar em nenhum tipo de pensamento. Isso é extremamente importante. Praticar, por exemplo, alguma técnica. Eu citei agora aqui o yoga, por exemplo, a yoga, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Um alongamento, por exemplo, ir para uma praça e estender uma toalha, olhar o pôr do sol, ficar lá pensando, tendo bons pensamentos, ser gratos, né? Ouvir um áudio tranquilizador, uma música tranquilizadora. Isso, para mim, por exemplo, funciona muito, né? Eu acho muito gostoso, por exemplo, esse autocuidado. Respirar profundamente. Se tem alguma coisa... Hoje mesmo eu ouvi no Facebook uma grande psiquiatra que eu sigo dizendo que num momento de crise de ansiedade, a primeira coisa que se deve fazer é respirar. Então, inspirar bem devagar durante uns 4 segundos, depois soltar, né? Expirar,
né, um pouco mais lento, isso ajuda muito a gente no momento de uma estafa, de uma crise de ansiedade. Então, assim, são coisas que a gente pode achar bobeira, mas que fazem muita diferença. Né? Receber uma massagem de alguém, pode ser alguém da sua família, um amigo, receber uma massagem, né? Tem gente que não gosta de toque, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta. Isso também é uma técnica legal. Uma caminhada gostosa, ficar pensando ou escrevendo. Eu sempre falo para os meus pacientes que escrever é uma boa técnica terapêutica, principalmente escrever os sonhos. É muito legal da gente ir anotando aquilo que gosta, que não gosta, o que pensou, né? Uma lembrança. Outro jeito, fazer psicoterapia, né? Tem gente que, por exemplo, gosta de cozinhar, que a cozinha acaba sendo uma técnica de relaxamento. É claro que cozinhar a cozinha do dia a dia é cansativo, mas fazer no final de semana um bolo especial para a família pode ser super legal, né? Costurar, tem gente que costura e se dá muito bem. Tem inúmeras coisas que a gente pode citar aqui, né? Então, nós falamos de psicoterapia, mudanças de hábito, técnicas de relaxamento e agora eu vou falar sobre o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento quer dizer conhecer a si mesmo, né? E o autocuidado, eles estão interligados. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele é uma técnica de autocuidado. A partir do autocuidado, né? Quando a gente vai cuidar de si mesmo, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Então, eles estão interligados, né? O autoconhecimento, ele promove algumas coisas, principalmente a autoconfiança, e eleva a nossa autoestima. Então, a autoconfiança é algo que é muito importante para a gente sentir que, pelo processo de autoconhecimento, a gente vai se conhecendo mais, vai sabendo das nossas limitações, dos nossos recursos e cada vez mais nós vamos ficando mais confiantes e com a autoestima mais elevada, com mais vontade de viver a vida, de fazer as nossas coisas, né? E por fim, a última técnica técnica não, né? Jeitos, né? Maneiras da gente desenvolver o autocuidado são as mudanças de mentalidade, né? Então, o autocuidado ele pode ser praticado através da mudança de mentalidade. Priscila, mas é difícil demais. É difícil demais. Mas a gente não pode deixar de cuidar disso. Todo dia é dia da gente olhar para si e tentar fazer alguma mudança de mentalidade, mudança de comportamento, né? Então, a primeira mudança a ser feita quando pensamos no benefício do autocuidado é ter a mente o quê, gente? Aberta. A gente tem que se autorizar a ter uma mente aberta, né? Para a gente conseguir, de fato, modificar hábitos ruins, né? E incorporar práticas que beneficiam a nossa saúde mental. Tá vendo que tudo que eu estou falando, uma coisa está ligada à outra, né? Mas de todas essas maneiras de desenvolver o autocuidado, essa mudança de mentalidade, sem dúvida, é a mais difícil, né? Se a pessoa não está aberta, de fato, autorizada e com muito desejo, né, de modificar o modo como ela vê a vida e a si mesma, porque ela acredita sempre que ela está certa, que não precisa mudar modos de pensar, que o que eu penso está certo, que essas outras coisas são bobagens, né? A mudança de mentalidade demora a acontecer. Tem pessoas, por exemplo, que na psicoterapia, elas rapidamente têm mudanças de comportamento. Outras pessoas demoram mais, né? Isso não é um problema, mas isso demonstra um pouco a resistência de umas pessoas em detrimento de outras. Tem pessoas que são mais flexíveis, têm mais vontades de mudança de modo de enxergar a vida, de comportamento, e tem outras que têm mais dificuldade, porque acreditam piamente só naquele jeito que elas ficaram uma vida inteira sendo, né? Então, a mudança de mentalidade, de tudo que eu falei agora, com certeza é a coisa mais difícil da gente fazer, né? Então, eu deixo aqui para vocês, né, uma questão assim, é possível, né, pensar, né, numa flexibilidade quando a gente fala de mudança de mentalidade? É possível, gente, né? É possível sim, apesar da dificuldade, é possível pedir ajuda, é possível encontrar maneiras da gente estar nesse mundo de outra forma, né? Quer dizer, se eu reclamo todos os dias, eu vou tentar reclamar menos, vou reclamar metade do dia, a outra metade eu vou agradecer,
pode ser um jeito da gente fazer uma mudança de mentalidade. Vou procurar um profissional para poder encontrar um espaço de fala, falar das minhas angústias, dos meus sentimentos, que muitas vezes a gente não tem esse espaço, né? Ter essas técnicas de relaxamento que eu falei, por exemplo, fazer uma caminhada, exercício físico, estar com a família, com os amigos. Então, são coisas que a gente vai exercendo diariamente para cada vez mais desenvolver o autocuidado e, consequentemente, a mudança de mentalidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tem muito mais coisas para falar, mas eu acho que o que eu gostaria de trazer hoje para vocês eu consegui deixar. Tá bom? Até mais. Muito obrigada por me ouvirem.